Segunda-feira de carnaval. O que isso significa? Nada. Para mim, nada. Mas já que o assunto é carnaval, o que pode? O que não pode? Pensando aqui e aprofundando um pouquinho mais nessa questão de pode, não pode. Tomar um vinhozinho, crente pode? Comer carne de porco é pecado? Ó. Se eu não guardar o sábado, eu vou pro inferno? Parecem perguntas tolas, mas elas permeiam o nosso meio. E se tem alguém que gosta de pôr regrinha nisso, regrinha naquilo, isso pode, isso não pode, é crente. Convenhamos, hein? Mas vamos para a Bíblia. O que Paulo fala sobre essas coisas? Tem uns textos na palavra que são muito claros. Vamos deixar a própria palavra responder essas dúvidas para nós? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa segunda-feira de carnaval, que não significa absolutamente nada para mim, só um dia para descansar um pouquinho mais. Mas eu espero que o Senhor te abençoe juntamente com você, a sua casa, a sua família, seus projetos, seus sonhos, tudo que disser respeito à sua vida, seja abençoado nesta manhã, amém? Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes, nos seus grupos, para a gente crescer junto. Posso contar com você? Eu tenho certeza que posso. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus? O que pode e o que não pode para o crente? Como eu falei aí na abertura, se tem um povo que gosta de botar regra, faça isso, não faça aquilo, olha, isso pode, assim não pode, desta maneira pode, cuidado com isso. Paulo falou num texto da palavra, todas as coisas me são lícitas, tudo me é lícito. Para o cristão que já é justificado em Cristo Jesus, tudo é lícito. Mas ele termina esse versículo dizendo, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a questão aí, o objeto maior não são as coisas, mas o domínio que elas exercem em mim. Mas o que pode? Tem gente que fala que se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Com todas as letras, eles dizem isso. Tem gente que fala que crente não pode beber, nada. Não, beber é pecado. Carne de porco, misericórdia, abominação. Não pode. Pode e não pode, pode e não pode, pode e não pode. Ora, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que liberdade é essa? Vamos deixar a palavra responder essas questões para a gente? Tem um texto na palavra que a gente encontra lá em Romanos 14, que Paulo nos dá uma aula, para não falar uma pancada no meio da ideia. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 14, vamos ver essa questão do que pode, do que não pode, se deve. Paulo é muito claro com relação a essas questões que permeiam o nosso meio, do que é lícito, do que não é lícito. E ele diz assim lá em Romanos 14, olha só, deixa a palavra falar o seu coração, não sou eu. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões.
Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Paulo já dá um indicativo aqui do que realmente importa. Não façamos julgamentos um ao outro. É isso que ele está falando. Por quê? Porque Deus acolheu. E você não tem o direito de julgar. Quem és tu que julgas o servo alheio? Verso 4. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Eu preciso estar convicto daquilo que eu creio e da fé que eu tenho para viver de acordo com ela. Porque tem um texto, não me recordo agora onde está, mas diz assim: maldito aquele que se condena naquilo que ele aprova. Ó, se você decide fazer algo, mas depois você mesmo tem dúvida daquilo que você está fazendo, aí é pecado. Quem distingue entre dia e dia, ou seja, precisa guardar esse, não aquele, esse é o dia certo, aquele é o dia certo. Quem faz dessa forma, olha só o que a Bíblia diz sobre essa pessoa. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, não vai para o inferno, não. Paulo está falando aqui, ó. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Me veio outro texto agora à mente aqui: comei de tudo que vende no mercado, pois recebido com ações de graça nada é recusável. Ó, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. E aí Paulo termina esse trecho com uma máxima que eu acho fantástica. Quando ele diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós vamos dar contas a Deus daquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, principalmente daquilo que fazemos sem fé, porque o que a gente faz sem fé é pecado. Mais para frente, na epístola de Paulo aos Colossenses, ele elucida muito mais esse assunto. No capítulo 2 de Colossenses, eu vou ler até o final do capítulo, porque ele só fala disso. Presta atenção nessas orientações de Paulo. Colossenses 2, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Entenda, ela é espiritual. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, para que a gente possa viver em novidade de vida. E mais para frente ele vai dar mais detalhes sobre isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha agora a orientação que Paulo dá, tanto para a gente não fazer ao nosso próximo, quanto não permitir que o nosso próximo faça a nós. Porque se eu permito, eu estou desmerecendo o que Cristo conquistou para mim na cruz. Verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Já reparou como essas pessoas que gostam de proibir tudo, nada pode, como elas posam de espirituais, um nível high, elevado, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo que essas coisas impedem o crescimento do corpo. Não faz isso, não faz aquilo, não pode. Não, isso é pecado, não é assim. E aí ele termina esse trecho do verso 20 ao 23 dizendo exatamente isso. O título da minha palavra aqui, ó, a obediência a tais práticas não vence o pecado. E no verso 20 ele diz assim: se morrestes com Cristo, você morreu com Cristo? Você confessou Ele como Senhor? Você morreu com Ele? Foi sepultado? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Por quê? Por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, a Bíblia pela Bíblia, eu só falei Bíblia aqui. A gente entende que a lei maior que impera nessas questões é a lei do amor. É a lei do amor. Considerando aquele irmão mais fraco. Eu não vejo problema nenhum em eu tomar um vinho de vez em quando, de modo que isso não me escravize. Não vejo problema e não encontro na Bíblia respaldo para falar que isso é pecado. Mas por causa da lei do amor, eu não tomava um vinho quando meu pai era vivo na frente dele. Por quê? Porque ele teve um histórico de alcoólatra. Então, por amor a ele, eu deixo de desfrutar de um prazer por causa da fraqueza dele.
Não que ele fosse fraco, mas sabendo do passado, eu preciso colocar isso acima de tudo. E é isso que Paulo está falando. Se alguma coisa que eu vou fazer vai escandalizar o meu irmãozinho mais fraco, eu não faço. O amor ao meu irmão mais fraco precisa estar acima de todo e qualquer prazer, de tudo aquilo que eu defendo como lícito. Por causa dele, eu não faço, por amor a ele. E a lei do amor é a lei que está acima de todas as outras. E eu quero finalizar esse nosso pensamento com um texto que a gente encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Se a gente tiver isso aqui como regra de fé para a nossa conduta diária, eu acho que a gente vai estar num bom caminho. E não ficar discutindo se pode isso, se não pode aquilo. Gente cheia de proibições, fica para lá, longe de mim. Você quer viver suas proibições? Vai viver, mas longe de mim. Porque Cristo me libertou para a liberdade. Claro que eu não uso essa minha liberdade para dar ocasião à carne e pecar. Não, isso eu não faço. Mas tem gente que não pode nada. Já pensou? Conhece alguém assim? Que tudo é pecado? Não, eu não posso fazer isso. Não, isso eu não posso. Não, o Senhor não quer que eu... O Senhor... Tenha 1 Coríntios 10, a partir do verso 31, como regra da sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter uma mente livre de acusações, de condenações, se você aplicar isso aqui, olha. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. E aí ele continua no 32, com o que eu chamo da lei do amor, quando ela entra em ação. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí ele termina esse pensamento com o primeiro versículo do capítulo 11, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o que precisa imperar em nossas vidas não são regrinhas, faça isso, não faça aquilo, desse jeito pode, assim não pode, olha, tem que guardar esse dia porque é santo, não toque nisso, não toque naquilo. Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nunca deixe de lado a lei do amor. Se o seu irmão mais fraco vai tropeçar por causa de uma atitude sua, aí passa a ser pecado. Ainda que o que você esteja fazendo seja lícito na sua mente e não haja condenação. Mas por causa do mais fraco, às vezes eu preciso me negar por amor a ele. E seja feliz. Viva a liberdade que Cristo conquistou para você. Com decência, com ordem, com moderação, não se deixando escravizar por nada, porque nós somos livres, livres no Senhor. Que Ele te abençoe.